Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui pra contar um pouquinho sobre o percurso da For Little, como tudo começou, para vocês entenderem um pouco melhor o que significa a marca, tá? Então vamos lá. Em 1998, não, bom, peraí, eu vou começar desde o começo. Eu sempre amei falar inglês. Eu sou a terceira filha, né, de 3 meninas. E eu lembro que as minhas irmãs faziam inglês e eu tinha que atingir uma certa idade, que se não me engano era 7 anos, pra entrar na escola de inglês que elas faziam. Quando eu completei 7 anos, eu comecei a fazer inglês nessa escola. E eu lembro que eu chegava em casa e eu sentava com a moça que trabalhava em casa pra ensinar pra ela inglês. Tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu ensinava pra ela. Então eu costumo dizer que eu realmente, desde o começo, eu me identifiquei muito com a história de ensinar as pessoas. Minha mãe conta que quando eu era criança eu colocava todas as minhas bonecas sentadas pra dar aula e tudo mais. Muito bem. Em 98 eu fui fazer intercâmbio. Eu fiquei morando 1 ano nos Estados Unidos, numa cidade de 381 habitantes, nada além disso. No meio de Nebraska, no estado de Nebraska, essa cidade se chamava Palisade. Foi uma experiência maravilhosa. E eu sempre costumo dizer que o inglês foi secundário, né? Essa experiência me trouxe muita carga cultural, como ser independente, enfim, como morar numa cidade totalmente diferente de São Paulo, né? E se contentar com pouco, porque lá era muito pouco. Quando eu digo pouco, o que eu tô querendo dizer não tinha nada pra fazer lá, gente. 380 habitantes, né? Então, eu me conectei muito com a minha família americana, que era incrível, com os meus amigos. Então, assim, foi muito intenso. E sabe o que eu sempre falo pra todo mundo? O que eu tenho lá é muito meu. Porque, assim, aqui a gente nasce numa família que já nos ama antes mesmo da gente nascer. A gente entra num colégio e acaba ficando às vezes a vida inteira, então as pessoas já têm convivência com a gente. Quando a gente vai aos 17 anos morar longe dos pais durante 1 ano, a gente tem que conquistar as coisas e as pessoas. Então lá eu conquistei o amor de todo mundo. Não foi só uma coisa assim, eu já nasci, já cheguei lá com todo mundo me amando. Não. Então isso pra mim foi muito significativo, tá? A base gramatical do inglês eu já tinha, porque eu fiz durante muito tempo uma escola mais tradicional, e naquela época todo mundo fazia escolas mais tradicionais. Então eu precisava mesmo desenvolver um pouco mais a fluência, essa segurança e tudo. E eu falo que quando eu descobri que eu realmente estava em imersão no inglês, foi a primeira vez que eu sonhei em inglês. Eu não sei se alguém aí já sonhou em inglês, mas é fantástico. Quer dizer que você realmente está pensando em inglês e sonhando em inglês. Mas muito bem. Fiz o meu intercâmbio, fiquei 1 ano, voltei na metade do terceiro colegial, terminei meu colegial e fiz cursinho durante 1 ano. Eu queria muito fazer odontologia, pensa eu, do jeito que eu falo, possível. Aí fui fazer um curso de orientação vocacional com meu tio e resolvi fazer fonoaudiologia. E me encontrei. A fono, como eu já falei pra vocês, são muitas áreas que a gente pode trabalhar, abordar, e eu sempre gostei da parte da linguagem mesmo, tá? Último ano da faculdade, eu queria, assim, a minha ideia era trabalhar com recém-nascidos. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu queria muito, me encantava muito trabalhar com recém-nascidos, desde o trabalho de estímulo à amamentação, como eu trabalho com as mães, enfim. Não preciso aqui ficar falando. E o meu TCC foi sobre isso, foi sobre a amamentação de bebês gêmeos. E aí eu estudei aspectos orgânicos e psíquicos envolvidos nesse processo. A nossa formação enquanto fono na faculdade, na PUC, é uma formação muito humanizada, muito humanística, muito humana. Quanto humano, né? Mas enfim. Então a gente estuda muito psicologia, a gente estuda, não é só a parte orgânica, digamos assim, a gente estuda muita mesmo, assim, desenvolvimento infantil, enfim. E aí, quando eu me formei em fono, eu queria fazer uma pós-graduação em fono neonatal. Para que eu pudesse fazer essa pós-graduação, eu teria que trabalhar para ganhar dinheiro e pagar a minha pós. E o começo da carreira fonoaudiológica é muito complicado, porque não é qualquer
Espero que esse som não atrapalhe. Não é qualquer um que pode entrar para plano de saúde, você tem que ter não sei quanto tempo de clínica, enfim, são várias coisinhas. Então, eu resolvi enviar meu currículo para algumas escolas de inglês, né? Porque eu sabia falar inglês, eu tinha muito interesse em dar aulas de inglês desde que eu voltei do intercâmbio. E eu falei, putz, é o que eu sei fazer, então eu vou começar a mandar currículo. Dessa maneira eu poderia ganhar um troquinho, juntar e pagar minha pós-graduação. Muito bem. Quando eu entrei nessa escola de inglês, que foi a primeira, eu entrei muito com aquela sede de... Eu sempre fui uma pessoa inquieta, né? E quando eu entrei, eu lembro que o inglês era a partir dos 3 anos. E aí eu perguntei pro meu chefe, eu tava, assim, recém-formada na fono, né? Eu tava, assim, com todas as teorias de aquisição de linguagem, tudo na ponta da língua. E eu perguntei pro meu antigo chefe, falei, por que só inglês a partir dos 3 anos? Dá pra gente começar antes, dá pra começar com babies. Ele falou, como assim? Aí eu fiz todo um estudo, acessei todos os materiais que eu tinha da faculdade, escrevi pra ele e tal, e resumindo, ele gostou da proposta e a gente começou a oferecer inglês para crianças a partir de 1 ano e meio, naquela escola que eu trabalhava. Então eu ia com ele em algumas reuniões pra gente falar sobre o inglês dos pequenininhos. E aí eu fui convidada para tocar o projeto Babies e virei orientadora desse projeto. Enquanto isso eu continuava dando aula. As aulas dessa escola eram aulas particulares também. E eu continuava dando aula e eu comecei a pegar gosto por aquilo. Tanto peguei gosto por dar aulas e me encontrei, que eu falei, então depois eu faço a pós, porque eu acho que a vida vai me levar para outro caminho. Graças a Deus eu fiz isso, né? Muito bem, trabalhei durante acho que 2 anos lá. E aí começou a minha inquietude em relação à educação bilíngue. Tinha uma fonoaudióloga no Brasil que era especialista em educação bilíngue. E eu falei, vou ser uma fono que se dedica a crianças, que o bilinguismo tinha alguma questão aí, que as crianças teriam alguma questão fonoaudiológica que precisassem de uma clínica. Então eu falei, vou me especializar nisso. Só que na minha cabeça, para eu entender sobre o bilinguismo, eu queria ir pra prática, eu não queria ir pra teoria, né? Eu sou muito hands-on. Então aí eu comecei a mandar currículo para escolas bilíngues, me matriculei num curso acho que do Veracruz. E nesse curso só tinha dono de escola bilíngue e eu lá, né? Aí me apresentei e tal, e todo mundo... E como eu sempre fui uma aluna de faculdade muito participativa, assim, muito questionadora e tudo mais, eu participava muito das aulas e tudo que eles falavam sobre bilinguismo, sobre fonemas, não sei o que, eu sabia muito, né? E aí eu comecei a me destacar, e aí as pessoas começaram a me perguntar, manda currículo pra minha escola, não sei o que. Aí eu falei, mas eu não tenho pedagogia. Não tem problema, manda currículo pra lá. Naquela época, não precisava ter pedagogia necessariamente. Você precisava estar cursando a pedagogia para lecionar em escolas bilíngues. Daí eu mandei, e eu lembro que, assim, acho que praticamente quase todas as escolas que eu mandei me chamaram para entrevista. E aí eu selecionei uma escola e comecei a trabalhar. Porque lá já era para trabalhar como professora mesmo, não como assistente. Trabalhei durante acho que 2 anos lá, com crianças, com os babies, né? Então, foi muito difícil, muito desafiador, porque eu não sabia fazer planejamento, eu não sabia várias coisas, então eu corri muito atrás. Durante esse tempo, eu comecei a fazer uma faculdade de pedagogia online, mas eu odiei. Acho que isso quando foi? Meados de 2006, talvez? Então era muito recente, e eu lembro que as aulas eram aulas gravadas para ser ator dando aula, e acho que 6 meses e parei. Falei, não vou fazer. E enquanto eu dava aula, num período eu dava aula nessa escola bilíngue, no outro período eu mandei e-mail para algumas pessoas que eu tinha contato, né, que eu fiz contato durante toda essa minha trajetória aí. Falei, gente, eu tô fazendo atendimento domiciliar como fono, se alguém quiser, né, entre em contato comigo. Aí, uma das pessoas, que é a Paula Giafone, entrou em contato comigo e falou, Fê, é o seguinte, eu queria que você desse aula particular pra Gabi, ao invés de fazer atendimento domiciliar como fono. Você faz isso? Aí eu falei, ai gente, não sei, né? Não sei e tal, vamos tentar. E comecei a dar aula assim. E aí eu dei um valor pra ela, e ela falou, não, tá muito alto. Daí eu falei, Paula, então vamos fazer o seguinte, pra cada aluno que você me indicar, se ele fechar, eu vou dando desconto pra você. Bom, a Paula encheu a minha agenda. Então, assim, ficou uma loucura conciliar
meio período trabalhando numa escola bilíngue e a outra metade dando aula particular. E aí eu comecei a sentir a necessidade de comprar jogos, comprar, enfim, um monte de coisas, né? Eu lembro que a minha primeira aluna foi a Gabi, e aí depois a Paula começou a indicar um monte de gente, e aí eu tinha um monte de amigas também e tudo que trabalhavam na área, e aí eu comecei a ter muita gente, não só pela indicação da Paula, né? O que foi muito legal. Então aí eu comecei a viajar, comecei a comprar material e comecei assim. De repente eu percebi que não fazia mais sentido eu estar na escola que eu estava. Na verdade, o que me confortava de estar na escola é que eu tinha o meu salário fixo lá. E as aulas particulares, como todo mundo sabe, gente, varia demais. Então, feriado não tem aula, final de ano, começo de ano, enfim, é um emprego informal. Era, pelo menos pra mim. Então demorou um tempo pra eu amadurecer essa ideia e ter a coragem de largar essa estabilidade de ter um emprego fixo. Por quê? Porque eu comecei a ter fila de espera de aluno. Muito bem. Eu tive coragem, larguei e falei, bom, vou encarar então aulas particulares. O que foi muito legal, porque daí eu pude correr muito atrás de teoria e ir modificando o meu método e tudo mais, né? Chegou uma época, gente, que eu tava com 37 alunos por semana. Alunos, não aulas, porque tinha aluno que era 2 vezes por semana, 37. Eu trabalhava muito, assim, muito. Só de fim de semana que não, mas eu trabalhava de segunda a sexta e, assim, pancadão. Nesse momento, eu falei, gente, eu tô muito cansada, não vai rolar, eu não vou conseguir fazer isso pra sempre, né? Foi então que um belo dia me deu um clique, eu tava descendo o elevador de um dos prédios que eu dava aula. E aí eu cheguei, encontrei a irmãzinha do meu aluno brincando na brinquedoteca do prédio. E aí eu falei, gente, já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a dar aulas em condomínios. Em vez de dar aula particular, eu ofereço o meu know-how, né, nos condomínios. E aí a gente fecha turmas. Assim, eu trabalho um pouco menos, então eu vou no condomínio e fecho turmas. Só que assim, pra isso, eu não queria começar do zero. Eu queria já começar com um nome, com um logo, com um telefone, com um e-mail. Eu não queria começar @hotmail, né? E aí eu comecei a correr atrás disso. E consegui. Então eu abri a For Little, né? Com este intuito. Mas, antes de tudo, 37 alunos mais a fila de espera. Então, nessa época, eu também resolvi fazer essa pós-graduação, a especialização em educação bilíngue pelos Singularidades. Eram 2 anos e meio, todo sábado. Super cansativo, porque além de tudo que eu fazia, ainda tinha a pós. E lá eu comecei a fazer muitas amizades e conversar muito com professores. E acho que a minha turma foi a segunda ou a terceira turma desse curso. E uma das minhas amigas de lá topou. Perguntei um dia pra ela, você topa trabalhar comigo? Ah, topo. Topou trabalhar comigo na For Little. E aí eu dei uma formação básica pra ela do que eu sabia, do cava de fonoaudiologia, enfim. E ela começou a trabalhar na For Little. Então ela começou a dar conta da fila de espera. Não foi fácil? Não foi. Por quê? Porque as pessoas queriam a Fernanda Bock. As pessoas não queriam a For Little. Então, foi um trabalho super de formiguinha até a minha marca ter uma certa identidade, né? Mas foi muito legal, assim, porque eu lembro que eu morava nos meus pais e o quarto do lado estavam os materiais. Então, essa pessoa que trabalhava comigo, ela ia na casa dos meus pais para retirar os materiais, a gente fazia a reunião por lá. Então, a gente começou, assim, investimento super baixo, né? Eu investi pra... E aí a história dos condomínios acabou ficando pra depois. E aí eu comecei a estudar isso e comecei a ver que era muito difícil entrar em condomínio, porque tinha que reservar a sala de brinquedo, espaço de convivência e tal. E acabei desencanando um pouco disso e dando conta ali do know-how, que eram aulas particulares. E aí o negócio começou a crescer. Então, assim, a gente chegou num ponto de... Assim, só que nessa época da pós-graduação, as aulas da pós e tal me ajudaram muito a sentar e escrever o método, né? A entender
o que eu estava fazendo, de onde eu tirava as coisas, se era da fono, se era do bilinguismo, se era de ensino tradicional de inglês. E foi aí que o negócio começou a ter forma, e começou a ter a apostila do método, e eu fazia tudo. Então eu era o relacionamento com os pais, eu era a coordenação, eu era a formadora, né? Eu fazia a formação dos alunos, eu era dos educadores, eu era o financeiro, eu fazia tudo, mais os meus alunos. Chegou um momento que eu não dava mais conta, daí eu convidei uma pessoa para ser coordenadora, daí ela começou a dirigir, fazer a parte da coordenação, aí tinha uma outra pessoa que fazia toda a parte administrativa da escola, e a gente começou a crescer assim, gente, até virar uma marca, né? Então, calma aí, para isso a gente precisou crescer em estrutura também, então aluguei uma sala do escritório do meu pai, e depois de um tempo eu aluguei mais uma sala, depois de um tempo mais uma sala. Hoje em dia a gente tem 3 salas lá. E assim, o que acontece? A gente começou pra mim, o investimento, eu nunca tive dinheiro pra investir no meu negócio, né? Principalmente no começo. Então eu não consegui ir pra nenhum espaço físico por causa disso. E também eu não tive muito interesse, porque o diferencial era que a gente ia até os alunos, né? Então eu nunca tive esse interesse, assim, em abrir um espaço físico. O que foi bom, porque daí eu pude investir em formação, eu pude, enfim, fazer outro tipo de investimento aí, tá? Eu comecei a ter muita vontade de ter um espaço físico, mas eu não tinha dinheiro para investir, e nem tempo, e nem nada. Então eu comecei a procurar alternativas. E uma das alternativas que eu achei foi fazer parceria com escolas, né? Então eu comecei a vender o meu serviço For Little, para escolas normais e para espaços de brincadeira. Então o nosso primeiro espaço que acreditou e apostou no nosso trabalho foi o KDBB, que já fechou. Então a gente ia lá e dava aula de inglês, o método For Little, lá no KDBB. Depois a gente tinha uma escola que hoje em dia se chama Escola Circular. E aí a gente começou a ir em um monte de escola e ficar conhecidos disso, porque é tão difícil encontrar um professor de inglês, então as escolas contrataram o serviço For Little terceirizado, né? Isso foi muito bacana. Isso faz já uns 3, 4 anos que a gente tem essa... A For Little chegou a ter 10 prestadores de serviços. E sempre foi muito legal, assim, a nossa equipe. Eu sempre, né, também foi o fato de eu ter feito intercâmbio. A segunda, o fato de meu primeiro emprego, o meu ex-chefe, ter me dado tanta oportunidade para estudar e crescer. Depois da minha pós-graduação, que fez eu decolar, assim, no sentido de ter tudo escritinho, sabe? Fazer contato com professores maravilhosos que são meus parceiros, alguns são meus parceiros até hoje. Muita persistência. Eu não parei de dar aula até hoje, eu não me vejo sem dar aula, é minha paixão. Mas eu sei que para For Little crescer mais, eu vou ter que parar um pouco de dar aula. Então, assim, hoje a gente atua com aulas particulares, com as terceirizações e parcerias. Em alguns condomínios a gente atua. A gente vai começar com formação de professores e eu quero também começar a expandir para interior e, quem sabe, outros estados. Então, é isso. São 10 anos de trajetória. Estamos aqui de pé. Não é fácil. Não é fácil empreender, precisa entender de muitas coisas que eu juro que eu não entendo, mas a gente vai lá tropeçando. Uma coisa que eu queria comentar é que já faz um tempo que a For Little não tá mais atrelada ao nome Fernanda Bock. Claro que todo mundo sabe quem eu sou e tudo mais, mas as pessoas não querem necessariamente que eu dê aula. Então as pessoas procuram pela marca hoje em dia e não pela Fernanda. Isso pra mim, assim, é muito legal, é ótimo. A For Little não tem o intuito de ser uma escola gigantesca, tá? Eu gosto dessa coisa petit comité, eu gosto de saber quem são os alunos, de estar perto dos educadores. E, enfim, eu sou assim, então eu não penso em ser um big business. Eu sempre falo que empreender, eu sempre vejo eu como empreendedora assim, empreender é você aqui e um muro desse tamanho. É um muro desse tamanho. Tem dia que você tá super bem, que tá tudo dando certo, você tá aqui em cima, você fala, uhul, eu sou ferrada, tem muita coisa dando certo, ninguém tá reclamando, rarará. Dia seguinte, dá um BO,
você tá lá de novo, desceu não sei quantos andares, você fala, gente, eu não vou conseguir, socorro. Você olha aquele muro lá em cima e fala, nossa, como é que eu vou subir ali de novo? Não, que vontade de desistir, de descer. Mas aí no dia seguinte acontece uma coisinha legal que transforma, e você fala, uhul, e de repente dá tudo errado de novo. Então, assim, empreender tem que ter muita persistência mesmo. Porque várias vezes você vai querer desistir, várias. Mas não desistam. Olha e vê tudo que você construiu, você fala, não vou desistir. Pra mim, ter a For Little nunca foi um sonho, sempre foi uma consequência. Então isso eu acho muito legal de tudo, tá? Gente, acho que é isso. Já ficou muito longo esse relato, mas eu vou deixar uma caixa de perguntas aqui permanente nos destaques. E vou deixar também isso nos destaques. E aí, surgindo alguma dúvida em relação a empreendedorismo, a aulas, a escolas, a formação, qualquer tipo de dúvida, escreve aqui na caixinha que eu vou ter o maior prazer em responder, gente. Eu gosto muito de dividir com vocês. Eu acho que quando a gente divide, a gente multiplica, de verdade. Então, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho aí da minha trajetória. Beijos!